O vazio que ninguém quer nomear. Imagine acordar todos os dias, cumprir tarefas, bater metas, consumir conteúdos, responder mensagens e, ainda assim, sentir que algo essencial está faltando. Não tristeza, não depressão, algo mais silencioso. Um vazio. Agora pare de imaginar, porque esse vazio já está aqui e talvez você esteja vivendo dentro dele. Vivemos na era mais conectada da história. Mais informação, mais entretenimento, mais opções e, paradoxalmente, menos sentido. Nunca se falou tanto sobre felicidade e nunca foi tão difícil explicar por que continuar. Este vídeo não é confortável, não é motivacional e não vai te dar respostas fáceis. Mas se você ficar até o final, pode acontecer algo mais raro: clareza. Porque o niilismo não é apenas uma ideia filosófica. Ele é o clima invisível do nosso tempo. E entender isso pode mudar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Quando tudo perde peso, o niilismo começa de forma sutil, não como uma revolta, mas como indiferença. Nada parece realmente importante. Vitórias não empolgam, fracassos não doem tanto. Você continua funcionando, mas já não sente propósito. O filósofo Friedrich Nietzsche chamou isso de a desvalorização dos valores supremos. Quando aquilo que antes dava sentido à vida, Deus, moral, verdade, futuro, deixa de convencer. Não porque foi refutado, mas porque parou de ser vivido. O niilismo não grita. Ele boceja. Ele diz: e daí? Para quê? Qual a diferença? E quando essas perguntas não encontram resposta, o vazio se instala. A morte de algo maior. Nietzsche não estava celebrando o niilismo. Ele estava alertando. Quando ele escreveu "Deus está morto", não falava apenas de religião. Falava do colapso de um eixo central, de um significado compartilhado. Durante séculos, a vida humana orbitou em torno de algo maior. Quando isso se rompe, o homem fica livre e perdido. Liberdade sem direção não é libertação, é vertigem. E é exatamente isso que sentimos hoje. Temos escolhas infinitas e nenhuma certeza. Identidades mutáveis, verdades temporárias, valores descartáveis. O niilismo não chegou como um inimigo, chegou como consequência. O mundo sem centro. Observe ao seu redor. Opiniões mudam em dias. Ideias são substituídas por tendências. Tudo é relativo, contextual, fluido. Nada é sólido o suficiente para sustentar uma vida inteira. Relacionamentos se tornam contratos emocionais. Trabalho vira sobrevivência disfarçada de propósito. Espiritualidade vira estética. Quando não existe um centro, tudo vira periferia e o indivíduo começa a flutuar sem âncora. O niilismo não diz "nada existe", ele diz "nada importa". E essa frase, quando internalizada, corrói lentamente a alma. Prazer como anestesia. O vazio não fica vazio por muito tempo. Ele é preenchido por estímulos, dopamina, distrações. Prazer se torna substituto de sentido. Scroll infinito. Consumo constante. Entretenimento contínuo. Não para viver melhor, mas para não sentir. Viktor Frankl percebeu isso com clareza. Quando o ser humano não encontra significado, ele se distrai com prazer. O problema é que prazer não sustenta a identidade. Ele apenas adia o confronto. E quanto mais evitamos esse confronto, mais o vazio cresce. O cansaço invisível. O niilismo não parece dramático. Ele parece cansaço. Um cansaço que não passa dormindo. Um tédio existencial. A sensação de que você está atrasado para algo que não sabe o que é. Você continua funcionando, mas algo essencial foi desconectado. Carl Jung chamou isso de perda da alma. Quando a vida externa avança e a vida interna fica para trás. E o preço disso é uma inquietação constante sem nome. Cinismo.
O niilismo socialmente aceito. O niilismo moderno raramente se apresenta como desespero. Ele se disfarça de cinismo, ironia constante, nada levado a sério, tudo relativizado. Crer é visto como ingenuidade, esperança como fraqueza, convicção como fanatismo. Rir de tudo se torna um escudo. Não porque tudo é engraçado, mas porque sentir profundamente dói. O cinismo é o niilismo com senso de humor. Por que isso dói tanto? Porque o ser humano precisa de significado, não como luxo, como necessidade psicológica. Sem sentido, não há razão para sofrer. Não há razão para criar. Não há razão para resistir. O niilismo transforma a vida em uma sequência de eventos sem narrativa. E o ser humano não vive bem sem uma história. O erro comum sobre o niilismo. Muitos pensam que o niilismo é o fim, mas ele não é. Ele é um ponto de ruptura. Nietzsche o via como uma travessia perigosa, mas necessária. Quando os velhos valores colapsam, surge um espaço vazio. Esse espaço pode gerar desespero, apatia, cinismo ou criação. O niilismo destrói ilusões, mas também limpa o terreno. A questão não é como evitar o niilismo, mas o que você faz depois dele. O abismo como espelho. Encarar o niilismo exige coragem, porque ele força uma pergunta brutal. Se nada tem sentido por si só, de onde o sentido vem? Essa pergunta assusta porque devolve a responsabilidade ao indivíduo. Não há garantias externas. Não há narrativas prontas. Isso é aterrador e libertador. O niilismo tira os muros, mas também abre o horizonte. Criação ou colapso. Nietzsche propôs duas respostas possíveis: o niilismo passivo, que se entrega ao vazio, e o niilismo ativo, que usa o vazio como matéria-prima. O primeiro paralisa, o segundo cria. Criar valores, criar sentido, criar direção. Não porque são absolutos, mas porque são assumidos conscientemente. O peso de escolher. Escolher sentido dói, porque elimina desculpas. Você não pode mais culpar o mundo, a sociedade ou o destino. O sentido escolhido passa a ser sua responsabilidade. E responsabilidade é algo que o niilismo tenta evitar. Mas sem ela, não existe identidade sólida. A ilusão do tanto faz, parece liberdade. Mas é prisão disfarçada. Quando tudo é igual, nada é valioso. E quando nada é valioso, não há motivo para cuidar, para construir, para permanecer. O niilismo não precisa destruir o mundo, basta torná-lo indiferente. O retorno do significado. O sentido não surge como revelação mística, ele surge como engajamento. Ao assumir algo como digno de esforço, mesmo sabendo que é frágil, mesmo sabendo que é temporário. Amar apesar da impermanência, criar apesar do esquecimento, agir apesar da incerteza. Isso não nega o niilismo, isso o atravessa. O vazio como início. Talvez o niilismo não seja o inimigo, mas o sinal de que velhas narrativas morreram e novas ainda não nasceram. Entre uma coisa e outra, há silêncio, e é nesse silêncio que algo genuíno pode emergir. A escolha final. O niilismo nos confronta com uma verdade desconfortável. O sentido não é dado, ele é construído. Isso não torna a vida menos valiosa, torna-a mais exigente. Porque agora, viver com significado é um ato consciente. E talvez seja isso que assusta tanto. O que você faz com isso? Você pode continuar anestesiando o vazio, ou pode escutá-lo, pode se esconder na ironia, ou assumir convicções, pode esperar que algo externo te salve, ou assumir a autoria da sua vida. O niilismo não é o fim da história. É o ponto onde a história passa a depender de você. E essa responsabilidade pode ser o maior peso ou a maior libertação da sua vida. A escolha não é confortável, mas é inevitável. E talvez, apenas talvez,
o vazio não seja um erro. Talvez seja um convite.